Boa tarde, telespectador amigo. Com muita alegria adentramos mais uma vez no seu lar e também no teu coração para vos falar a mensagem da Palavra de Deus. A palavra que revigora, que transforma, que vivifica a alma. E isso é muito bom. Nós queremos agradecer pelo teu carinho, pela tua atenção à Palavra de Deus. O programa Mão Amiga é o programa da família cristã. Sejam bem-vindos e eu gostaria que você orasse comigo agora no início deste programa, porque tudo quanto nós vamos fazer é muito importante nós fazermos com oração. Eu não conheço a tua vida, não sei o que você precisa, mas uma coisa é certa, todos nós precisamos de algo, todos nós dependemos do nosso Deus. E Ele é esta mão amiga, não é mesmo? Que todo o tempo está ao nosso lado. Então, ore comigo neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento eu quero te agradecer pelas vidas que estão nos assistindo, Senhor. Que este programa, através das mensagens aqui colocadas, Senhor, levadas ao ar, possa tocar o coração de cada vida. Senhor, esta mãe, este pai, Senhor, que necessita de uma resposta da tua parte, que neste momento precisa tomar uma decisão. Eu quero te pedir, Senhor, venha de encontro, dai da tua graça, dai do teu amor, ajuda eles, ó Deus, de maneira poderosa. Quero te pedir a tua bênção para a família, quero te pedir a tua bênção para a nossa cidade, quero te pedir a tua bênção para a nossa nação brasileira, ó Deus. Assim venha nos abençoar. Em o nome de Jesus nós te pedimos. E se houver alguém, ó Deus, que esteja acamado, enfermo, que esteja nos assistindo, eu quero abençoar em nome de Jesus. E que a cura seja realizada agora, Senhor, pelo poder de tua palavra, porque no teu nome há poder. E assim nós ministramos bênção, ó Deus, nesta vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos telespectadores, telespectadoras, nós voltamos com o programa Mão Amiga. Programa Mão Amiga é o programa da família cristã. E neste momento nós queremos chamar o bloco Mão Amiga News. Seguindo com o Mão Amiga News, nós vamos para os destaques de hoje. Jihadista do Estado Islâmico, enviado para matar cristãos, aborta a missão após ouvir o Evangelho. Primeira-ministra alemã diz que a Europa precisa voltar a Deus e à Bíblia para superar crises. Família perde tudo em enchente, mas encontra a Bíblia intacta após as águas baixarem. Assembleia de Deus Nova Aliança comemora aniversário e um congresso de missões. Programa Mão Amiga, o programa da família cristã. E agora eu gostaria de chamar a utilidade pública dentro da nossa programação. Jesus é o Senhor, e toda língua confesse para a glória do Pai. Programa Mão Amiga, o programa da família cristã. E agora, para a sua meditação, eu gostaria de te levar à Bíblia, a Palavra de Deus, que está em 1 Crônicas, no capítulo 4, verso 9 e o verso 10, que diz assim: Foi Jabes o mais ilustre de que seus irmãos. Sua mãe lhe chamou Jabes, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E olha a resposta de Deus:
e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Para uma meditação rápida, essa oração pode parecer bastante egoísta, porque ele pediu as coisas praticamente só para ele. E muitas vezes é difícil a gente fazer uma oração como essa. Mas esse rapaz, segundo os historiadores, a mãe dele o teve num parto dificílimo, com dores além do que já é o normal. E eu gostaria que vocês entendessem que depois disso, ele tomou o nome de Jabes. Jabes significa dor. Imagine você crescendo, sendo chamado de dor. Ô dor, vai buscar água para a mamãe. Ô dor, vai buscar lenha para a mamãe. Imagine que tribulação que é. Isso significa aquelas coisinhas que vão ficando ao longo da vida, né? E vão acumulando na nossa vida. E às vezes é difícil de se ver livre, mas um dia Jabes resolveu fazer uma oração. E ele orou assim: ó, tomara que me abençoes. Primeiro. Segundo, que alargues as fronteiras. Terceiro, que seja comigo a tua mão. Quarto, que me preserves do mal. E depois ainda acrescentou, de modo que não me sobrevenha a aflição. Em algumas versões está escrito dor, porque ele já estava cansado de ter dor. Quem sabe esta é a situação hoje. Eu te apresento Jesus. Ele é o alívio imediato para a tua dor, para a tua alma, para os teus sofrimentos. Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui com a meditação da Palavra de Deus. A mensagem de hoje tem o título de que quando Deus quer ver um homem salvo, ou uma mulher, Ele vai fazer todas as formas para que isso aconteça. Então não importa onde você vá, não importa o lugar que você mora, não importa o teu grau de instrução, Deus tem um plano de salvação na tua vida e Ele vai fazer com que isso aconteça. Então eu diria que a mensagem de hoje tem o título, O Cuidado de Deus em pôr o plano da salvação em ordem na tua vida, em aplicar este plano. E na verdade quem aplica é o Espírito Santo. Mas vamos à leitura aqui. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. Era guiado pela mão e levaram-o para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu e não bebeu. Nós vemos aqui, irmãos, o quadro de um homem que era temente no sentido da fé que ele professava, porém ainda não estava totalmente no caminho que Deus planejou para ele. E Deus fez com que ele entrasse no caminho. Algumas versões diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí acrescenta: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então essa palavra recalcitrar, apesar de ser tão estranha, ela significa desobedecer. Aguilhões, para quem trabalhou mexendo com animais no campo, é aquela vara comprida que tem uma ponta de aço ou de ferro que coloca assim no animal, dá aquelas cutucadinhas de leve para colocar o animal no caminho que ele deve andar. É rústico talvez a explanação aqui, ou a colocação, mas Deus estava dizendo para ele, ó, não vai adiantar você desobedecer,
porque essa cutucada com essa vara que tem uma ponta fina vai pegar em você, que é, podemos dizer, que é a palavra de Deus. Em resumo, meu querido, minha querida, significa o seguinte: por que você está correndo dos planos de Deus? Por que você está correndo de um lado para outro e não quer executar a vontade de Deus? Saulo, ele tinha uma visão equivocada. Enquanto ele perseguia a igreja, enquanto ele falava mal da igreja, enquanto ele falava mal dos crentes, um dia, a caminho de Damasco, para executar mais uma missão, segundo a fé que ele professava, o nosso Deus bradou do céu e com uma luz muito grande colocou ele por terra. Sabe por quê? Porque Saulo era um homem muito duro. Então, em conformidade com a natureza da pessoa, é que Deus trabalha. Tem pessoas que eram iguais, são iguais aos discípulos. Jesus chegou para ele e disse assim: vem e segue-me e eu te farei pescador de homens. Ele foi, obedeceu, tranquilo. Mas após a morte e a ressurreição de Jesus, Saulo teve um encontro real com ele. E foi tão maravilhoso, foi tão sublime, que não ficou dúvidas. Quando aquele clarão chegou na vida de Saulo, ele disse assim: quem és tu, Senhor? E não é fácil para ele, na posição que ele estava, para fazer uma afirmação dessa. Então, o que eu quero dizer? Tem que haver um reconhecimento do senhorio de Cristo. Não adianta você correr. Deus tem um plano de salvação na tua vida. Teu pai, tua mamãe ou algum parente teu está orando de joelhos dobrados, clamando pela tua salvação. Eu quero dizer, só Jesus pode salvar. Só Jesus pode dar paz. É interessante que quando Deus falou para Ananias que Saulo já estava orando, ele disse: Senhor, mas não é possível. Saulo é perseguidor da igreja. Ele disse: sim, é possível, e eu lhe mostrarei quanto vai sofrer por amor ao meu nome. Sabe o que eu concluo com isto? Que muitas pessoas que eu e você, nós podemos dizer que ele nunca vai se converter ao Evangelho, engano nosso. Sabe por quê? Porque eu, como pastor, tenho 34 anos de ministério, eu nunca converti ninguém, eu nunca consegui converter ninguém. Eu sempre falei do Evangelho de Jesus, e o Espírito Santo, sim, entra e convence o homem, e converte o homem. Então eu não estou aqui pregando o Evangelho para mim pessoalmente, eu, Carlos, te converter. Não, eu não conseguiria fazer isso. Mas eu creio no poder de um Deus, aleluia, que através do Espírito Santo de Deus, deste poder que eu tenho autoridade de falar com você nesta tarde, ele sim tem poder para te salvar. E tem mais um detalhe. Ele tem um particular com você agora. Eu sei que enquanto eu estou falando aqui, o Espírito do Senhor me comunica que Deus tem algo a realizar na tua vida. E que você precisa se converter. E que você precisa voltar para os caminhos do Senhor enquanto é dia. Porque Deus tem um plano de salvação na sua vida. Você, quem sabe, está nos ouvindo, está dizendo: pastor, mas o senhor está falando assim... o senhor conhece alguma coisa da minha vida, o senhor está falando aí, está falando da minha vida, mas na verdade eu não estou prognosticando nada, eu estou falando a palavra pelo poder do Senhor nosso Deus, e este Deus, Ele te conhece, aleluia. Eu quero orar por você agora. Curve a sua cabeça, pare um pouquinho aí aonde você está. E resumidamente eu quero dizer, não adianta correr de Deus. Você vai levar essas garfadas no sentido popular aí, essas pegadinhas aqui, cutuca daqui, cutuca de lá, meu Deus tem misericórdia, mas o dia que você entrar no plano de Deus, Deus mudará a tua vida. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor, recebe esta vida que ora comigo,
que chega à conclusão que não adianta correr de ti, ó Deus, porque só tu tens palavra de vida eterna. Eu abençoo estas vidas, Senhor, no teu nome maravilhoso. Perdoa os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida para louvor do teu nome. Amém. Programa Mão Amiga, o programa da família cristã. E agora eu gostaria de falar com você sobre a Igreja Evangélica Mão Amiga, da qual sou pastor. No momento nós estamos tendo culto aos domingos, às 9 da manhã. Você é o nosso convidado especial para vir louvar a Deus juntamente conosco. E às quintas-feiras nós temos às 19h30, nós temos ali estudos da Palavra de Deus. Nós estamos estudando um livro que foi editado pela pastora Joyce Meyer e eu gostaria que você participasse, porque é Bíblia pura. Nós pegamos um versículo da Bíblia e estudamos à luz do comentário deste livro. Mas não se assuste, o nome do livro sabe qual é? Eu e a Minha Boca Grande. E ali nós estamos aprendendo que muitas coisas nós falamos não deveríamos ter falado. E nós precisamos falar as coisas boas na presença do Senhor. A Bíblia diz que tudo que é santo, tudo que é honesto, enfim, por aí vai, nisto pensai. Então venha pensar conosco, venha orar conosco, às quintas-feiras, 19h30. E nesta quarta-feira, a partir das 2h da tarde, eu estarei ali na igreja atendendo você. Ligue para mim. 99777788. Deus abençoe a tua vida e a tua família. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos no próximo domingo, se o Senhor nos permitir. Até lá, na paz do Senhor Jesus.